Tokohe muninho. Diz para ele, você está preparado para ouvir a palavra? Muhire herere wira miwe masu. Você está preparado para ouvir a palavra? Muhire herere wira miwe masu. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, ela diz que nós, a igreja, Ikeresha enihimia. somos pedras vivas. Huko nime wira ikeresha maluku oona. Nós fomos feitos pedras vivas. Hini pakiwe ntoko maluku oona. Se nós fomos feitos pedras vivas, Na pakiwe ne maluku oona. significa que existem pedras que ainda hoje não ressuscitaram. Nihime wira akala maluku lelo ari akanle ochi pen. Pedras que não respiram Maluku ahimu espiritualmente. munepan maya. Pedras que nem sabem se existem. Maluku ahinsu ela nakalawi akala. Mas graças a Deus, Masimahala muluku. o Senhor nos fez Apu ya anipaka sermos pedras que vivem. maluku oona. Aleluia. Diz para seu irmão, Mulele muninyo. você é pedra viva. Nyuo maluku no oona. Você é uma pedra viva. Nyuo maluku no oona. Aleluia. Amém. Você sendo uma pedra viva, Murene sisa luku no oona. o Senhor, Ele não quis te deixar assim mesmo, Apu ya kapen le wohi yani sisa. sozinho. Mansinyo. Amém? O Senhor, Apu ya. com os mecanismos espirituais, Imeteko sasa munepa. Ele te levou você Ahokushani nyuo. como uma pedrinha Ntokon luku e te nampani. juntou com outra pedrinha que estava lá, Notaka hani ni luku nikina com nariwe. outra pedra grande que estava lá. Ni luku nikina nariwe. E quando Ele juntou essas pedras, Utaka halawe maluku yala. saiu uma morada, uma casa espiritual. Epakea enupe mosa ya munepa. Aleluia. Por isso que nós somos chamados de uma igreja. Etu nita ni wahu ekeresha. A coleção de muitas pedras Mapanta manchene amaluku. juntadas Vamosa e vivas, ni ekumi. elas formam uma igreja, Anipakea ekeresha. a qual Ya yela o dono manini haya. ou o construtor Wala mulipo otenke é Deus. muluku. Aleluia. Você sozinho, Nyuo mansinyo. você é uma pedra Nyuma luku. viva, No wona. uma pedra acesa. Luku nimpata. Amém? Pedras que ainda não acenderam estão aí fora. Maluku lelo hinatu pata. Pedras que ainda estão a dormir estão aí fora. Maluku lelo anrupa ruta. Mas você que está aqui, Nyumu remo. você é mencionado na Bíblia Nyuo munita niwa mpukuni. como uma pedra viva. Tokon luku no wona. Aleluia. Agora, se você é uma pedra viva, Marene luku no wona. cabe a você mesmo Tova mpanele la nyuo mansinyo. continuar ainda vivo Otike la monaka. e cabe a você mesmo Vampane la nyuo mansinyo. rejeitar Okota. esse fôlego que Deus colocou em você. Omumula wenno muluku vanhawe. Esse fôlego espiritual que Deus colocou em você. Omumula wenno wa munepa ni muluku Essa vanhawe. nova vida que Deus colocou em você. Ekumi yela esia muluku Então você vanhawe. precisa de cuidar. Tonyumu hana o kapelela. Aleluia. Quem chegou aqui nas minas de pedras preciosas? Atonko pia omina ni uma Alguém viu, alguém conhece? Eu conheço, porque minha terra lá cava muito ouro, muitas Akala minas lá. nsuela maluku yao. Tem certas pedras que você vai encontrar, Akala maluku nyumu ndoa nyopanya. até talvez começar a dançar, que a minha vida agora mudou. Munai na pahiwire kumi akayo. Mas quando você leva aquela pedra ao comprador, Wakati munkusha nyu luku nene mroha la ele vai levantar assim a pedra Orote nshan luku em noe. direção ao sol. Owe haka Se a varinsua. pedra for viva, Nakala luku no wona. aquela que se compra, Na nintumea. ela mostra, existe, parece um líquido que lá dentro tem, mas na verdade não é um líquido. Masi akanle muhiname. É o raiar daquela pedra. Nto tu ekanle Então muhiname. essa pedra aí é viva. Yo kala luku Dá neti para no trazer wona. muito dinheiro. Vanirerelo ruha Mas msuku também munchene. o garimpeiro
ele pode encontrar uma pedra lá To embaixo mulipa yo le poto phanya nluku ni mosawu. que mais ou menos parece ser viva, Inkala ntokoti no ona. mas outra parte parece estar a dormir. Masimpata nikina nikala ntoko no rupa. E quando ela é levantada a pedra, Okato mvensha nluku. já não responde 100% Kana kulela como oraten. aquela primeira. Ntokole no pachela. Essa não é chamada viva. Nlo kanita ni E nluku daí o no ona. comprador ele vai comprar um preço diferente com a primeira pedra. Nto mulipo tuma unroto maeperesu yovirikana. Aleluia. Então, dentro das pedras, To muhina wa maluku yao. existem realmente pedras vivas Akala maluku woona. e existem pedras semivivas. Akala maluku ahinona ni nanora Mas a palavra ela diz que nós somos pedras vivas. Nto maswani muluku ni mera hiyo na maluku Não woona. somos pedras semivivas Hika hiyo maluku. que falta pouco para ser viva. Hala wakani wira Não. noneka. Nari. Aleluia. Você é uma pedra viva. Nyuo maluku noona. Você não é daquele que se compra menos preço. Nyuka muhiano yolo ntumwe peresu yanka. Tem também um tipo de pedra lá chamado Akala maluku carvão. makina nitani wa Amém? Carvão. anitani wa maluku. Você Alia vai makala. encontrar esse tipo de pedra. Munophanya maluku A yala. cor dela fica como aqui. Ekori aya tinoripa. Carvão. Makala. Também a maneira dela de se comprar Nto manera aya ntumwa. não iguala com aquela que é 100% purificada, pura. Kaninlikana ni nale makina olika Por na quê? orera. Até o próprio nome te mostra. Mahao ira sina na Carvão. nioneo. Makala. Então existem variedades de pedras. Akala maluku manchene. Aleluia. Mas aqui a palavra, Mashima suva. ela só escolheu um nome, um tipo de pedra. Atalale sina ni mosapa hin. Por mais que as pedras tenham muitos nomes, Hata ataka masina manchene para maluku. você e eu que somos igreja Para do nyuo ni Senhor mioni Jesus kane Cristo, keresha ya Yesu Kristo. o Senhor disse que nós somos pedras vivas. Hapo ya hima wera hiyo na maluku oona. Aleluia. Você é uma pedra viva. Nyu maluku noona. Vamos entrar agora na palavra, Ni weheni na no masu. começando em 1 de Pedro, capítulo 2, Ilivro ya opachera ya Petro capítulo ya Nenli. 1 de Pedro, capítulo 2. Carta ya opachera ya Petro capítulo ya Neste Nenli. capítulo vamos ler alguns versículos. Nto capítulo yela ni nroso mai verso vakani. Versículo 4. Verso ya neshishi. Eu tenho King James aqui, não sei se poderia trazer essa versão para me facilitar a versão que eu tenho aqui, sim? Alguém pode ler o versículo 4? Temos outro microfone aí? O nosso irmão muito rápido, irmão Obra, está por aqui? Ou não? Amém? À medida que se aproximam dela, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com um propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Só para a igreja, versículo 5. Eu quero que a igreja leia. Todos abram a boca. 1, 2, 3. Vós.
Aleluia. Glória a Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui queremos descobrir por que Deus nos fez sermos pedras vivas. Sheni muluku ni pankao kala maluku owona. Por que Deus, no meio de tantas pedras, tantos nomes, Sheni muluku weriari wa maluku manchene masina só manchene. Deus colocou esse nome de sermos chamados pedras vivas ou feitos pedras vivas? Muluku ni bahansina o kala maluku owona. Aqui vem a resposta. Doa kuliwa eribaba. Primeira resposta, a palavra diz que nós somos edificados. Masu yo wakuliwa yo pacharanira maso ni meura hiyo na maluku Ele nos deu esse nome, esse privilégio de sermos pedras vivas, Oh ni bahansina na ya maluku com owona. um objetivo especial, Ne tuimo saya pavelawe. para sermos construídos Wira ni kale ote kiwa. uma casa espiritual. Empa ya munepani. Aleluia! Então, no meio de tantas pedras que estão aqui, Variari wa maluku manchene pedras acesas, maluku anona ampata. o Senhor Apuya só fez isso com a intenção de nos fazer uma morada. opanke sisa wiro ni unipake empawe. Ele baseou no mundo inteiro, Oweha ulumenku wote. procurando pedras vivas que podiam corresponder com o chamado divino, Owehaka maluku wote ne akanlo wa kulela ni witani wa só para munepani. fazer uma casa, uma morada espiritual. Para opteka empemo sai ya munepani. E essa casa espiritual também, Luku nena na munepani. a palavra ela nos diz que ela foi construída, essa casa espiritual que sou eu e você, Empeyo ya munepani tekiwe com um propósito. ne pire mosa. Veja só o segundo propósito. Wehe ya neili. Para sermos sacerdotes, Wira ni sacerdotes, kale ashikukula. para oferecermos sacrifícios espirituais Ni baherera ka mukuto wa munepani. aceitáveis a Deus, Owakeliwa. passando pela via do Senhor Jesus Cristo. Owakeliwa weriwa muluku. Isso significa mahawa que apuya Yesu esse Kristo. sacrifício, Ehina wira mukuto yola. Deus não pode receber qualquer sacrifício senão por meio ou pela via do Senhor Jesus Cristo. Muluku konakela nakala mukuto mosawe ikanle oru heliwa mwamsina na Yesu Kristo. Aleluia! Existem sacrifícios Akala mikuto que são manchene. feitos aí com as pedras, com carvão que está a dormir aí por Ni fora, makala ale anrupa otaiwo. aquelas pedras sem valor que estão aí por fora. Maluku yale aherina vatu. Elas walutawo. também têm o seu tipo de sacrifício. Akana mukuto haya nave. Mas como aquele sacrifício não passa pela via do Senhor Jesus Cristo, Okala wira mukuto ole kumvira weriwa Yesu não Kristo. é chamado sacrifício aceitável ao Senhor. Kenita ni wa mukuto wakeleliwa. Porque o tipo de sacrifício que eles têm feito Mana mukuto ampa haya. não passa pela via ou pelo meio do Senhor Jesus. Kemvira wapu ya Yesu Kristo. Então aqui, irmãos, Tova sina. nesse versículo 5, E versi yela ya neta. nós podemos ver por que Jesus, Nini we horata ene sheni Yesu. ele nos chama de pedras vivas. Univa hao sina na maluku owona. Aqui você vai encontrar uma missão. Muno panya vava yorumeliwa. O ser chamado pedra viva, Wita ni wa luku no wona. isso lhe leva a compreender Eyo enini shutiha. que você não está nesse lugar Wira nyuka mukale ni poronna. por você mesmo. Mahawa yenyu. Não. Nar. Você está nesse lugar Nyumurini poronna va. juntamente com outras pedras acesas Mosani maluku makino para owona. realizar um trabalho espiritual. Paro paka muteko mosawa munepani. Aleluia. Você está aqui, primeiro, Nyumuriva va yopa você chera. aceitou ser juntado com outras pedras
nyumo hemerere utakahiwa vamusani maluku E makina nesse ajuntamento só sair um edifício, uma casa. mto variari utakahiwa wewe kumai mpai mosapai Aleluia. Que é chamada uma casa espiritual. inita niwe mpai munepani E o segundo ponto yanenli que este versículo traz, verso ile himya diz que por aceitar ser uma casa espiritual, we merero kale mpai munepani não é só para exibir isso, só uma casa espiritual. kahiparo himya pahi mike mpai munepani Dentro de você tem que sair um sacrifício, muhinama nyuhano kala mukuto porque você foi feito sacerdote maana nyuo mwapakiwa mukukula para oferecer sacrifício espiritual. wira mbahereke mukuto wa munepani Veja só uma coisa aqui. weheke tuimo sava Esse sacrifício não é um sacrifício qualquer. mukuto yola kahe mukuto na A avana palavra diz que esse sacrifício tem que ser aceitável a maswani himya Deus. mukuto yola hano kale wake E leliwa só quem pode fazer okanle opaka esse trabalho muteko yola é você. tiyenyu Aleluia. Porque você foi tirado no meio de tantas pedras inválidas. maana nyuo mokumihero variari wa maluku No meio de manchene ya hinona tantas pedras inválidas, você foi vivificado. variari wa maluku manchene ya hona E o nyumo Senhor wabali diz mukumi. que hoje você é chamado uma pedra viva. mtapu yolela na hima wira nyumo ini taniwa Com o nluku no wona propósito de dar sacrifício aceitável a Deus, ni epiro yobaha mukuto weri wa muluku por meio do seu Filho, Senhor mahawa Jesus. mwanawe apu ya Yesu Aleluia. Então, é por essa razão tetu que quando você está nesse lugar, nyuma kalanipuro nava parece estar a ser muito assim exigido a adorar. enakala ntoko munni kanyereriwa banchene Parece totopela. ser uma exigência, enkala ntoko muno kanyereriwa mas sim pode ser uma exigência. masipotu kala ntoko Porque se você foi feito uma pedra viva, maana nyuma pakiwene nluku no wona convém que você mesmo que foi feito uma pedra viva, maha inyenyu mpakiwe nluku no wona ofereça sacrifícios espirituais aceitáveis. amunepa ni o wakeleliwa Aleluia. Porque Deus não está a encontrar mais ninguém maana muluku komupanya tomukina que vai fazer esse trabalho okanle opaka muteko yola sem que seja você que foi vivificado. ohikanle nyuo mbahiwe kumi Aleluia. Então você tem uma missão. tonyuma okanna muteko mosa Por aceitar ser uma pedra viva, maha owe merero kala nluku no você tem wona uma missão. nyuma okanna muteko Primeiro, yopa cheria você foi feito uma casa nyuma opaki espiritual. ntoko empa Segundo, ya nenli você foi feito um sacerdote nyuma opaki ntoko mukukula para fazer sacrifícios, wira mbaheke mukuto para mandar sacrifícios a Deus wira muroheleke mukuto weri wa por muluku meio do Senhor Jesus. weri wa apu ya Yesu Versículo 9. verso ya Nathan na sheshe Versículo 9. Pode pular para 9? Porém, vós sois geração eleita. Aí vem outro privilégio. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, ainda vem mais o propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Diz para seu irmão, mulele muninyu você não está aqui por acaso. nyuka mukanle mumu na Você não está aqui como um perdido. nyuka mukanle ntoko mulipo remela Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, aqui vem o propósito real tonaro avae piro yore para você perceber por que você está aqui. para nyuo suela sheni mukanle Por que você anda a gastar sola do seu sapato, dizendo que vou à igreja? mtima kala nyuo vakeresha va Aleluia! Por que você decidiu se juntar a esse grande grupo? esheni mutanlala nyu Aqui está o propósito. Irmão, continua naquele versículo. to piro tiela
Aqui a palavra diz que nós somos uma geração eleita. masoni himawira hiyo na shana No otaliwa meio de tantas gerações corrompidas, weriwa tonchene só o orimela Senhor escolheu esta geração. mtwapuya yatanlale mushobo yo No lapai meio de tantas gerações destruídas pelo inimigo, weriwa mushobo munchene o onyanyase Senhor vai escolher uma geração. apuya no tanla E toko Ele emosa vai dizer que você é uma geração eleita. mtwapuya no himawira nyuwo mamushobo Que otaliwa bênção, que privilégio, irmãos. tuvore rasha vanchene Nós somos uma geração eleita. Irmão, o que está hiyo na mushobo acontecendo? otanlea sheni nirane Somos uma geração eleita. na mushobo otanliwa Somos o grupo de sacerdotes reais. hiyo na mushobo ashikukula Isto é, significa que nós estamos a exercer um sacerdócio himawira hiyo ni mpaka mteko wa mukukula para o nosso rei. wa umwene ni wangu Somos uma nação santa. na mushobo owaria E a palavra em João vai dizer que nós não somos deste mundo. mto livra ya Yohana na himawira hiyo kahiyano Mas estamos neste mundo, dormimos neste mundo, ni rene molume nkuni mumu ni kalaka molume nos juntamos com o mundo, ni kala vamosava no lume mas não somos deste mundo. masila poela kahiyano yawi Nós somos uma nação santa. hiyo na mushobo owaria Você pode ver que o grupo é muito pequeno aqui, nyupo tuona atuva kani pai mas no mundo espiritual, masimunepani este ajuntamento ni puro nena é considerado uma nação santa. ni taniwa mushobo Porque owaria aqui está o grupo dos santos aqui. manava atakahane alipo Aqui estão as owaria pedras vivas aqui. ni baba wakanle maluko Por isso que a owaria palavra te separa hoje. tetu masua novala ni hani Que você não pode se comportar como uma nação mundana. nyumu heteke ntoko alipo molume nkuni pai Continua a dizer kinitikela que você foi tirado no meio de muitas pedras. nyumu kumihiwe veriwa maluku manchene O carimpeiro diz que é pedra podre. mto mulipo nkumi hamaluku nira maluku Quando ultra o raiar daquela pedra já não conecta com o raiar do sol, wakati nluku nene ni hinaku já essa pedra é considerada como pedra podre. nitaniwa nluku no untra Não serve. kanimpanela Só vai ser comprada com um baixo valor só. enro tumane peresu yankini Mas você masinyuo ser chamado uma pedra viva. munitaniwa ntoko nluku no ona Você chamado como uma nação santa. nyuo mamushovo owaria Aleluia. Vou deixar consigo essa pregação então. Pode ser? Aleluia. Então, irmãos, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. hiyo na mushovo otanliwa ni muluku Significa que himawira tudo sotene que você tem, murinanyu tudo que sotene você quer, mumpavelanyu tudo que sotene você é, murianyu tem que ser Hano de kala Deus ya muluku e para Deus. ni wa muluku Aleluia. Por que o mundo não é considerado como uma propriedade exclusiva de Deus? eshenu lumwenku hinitaniwa ya mushovo wa Porque existe muluku uma grande separação. mahawiro kalo vana O ala que eles têm awa erinaya serve para eles mesmos ena kalela yao e dá para eles mesmos. isawa yao Mas o que nós temos, masela erinao nós que fomos feitos de uma casa espiritual, hini nipakiwe ntoko para empaya waria servirmos um Deus vivo por meio de Jesus Cristo, wira ni murumele ke muluku wona weriwa wa nós Yesu fomos Kristo feitos de uma propriedade exclusiva hiyo na mushovo para tanliwa servirmos wira ni rumele a esse Deus que nos tirou das trevas ni murumela ka muluku yo ni para a sua verdadeira luz. ni ruhela ka weriwa waria Aleluia. É por essa razão que tudo que você é tetu nyumurianyu pertence a Deus. tisamuluku Aleluia. E tudo que você tem ni sotene murinanyu pertence também a Ele. na vetisamuluku Você se sente escolhido hata nyuma murene no meio de otanliwa tantas pedras. weriwa maluku A manchene sua obediência wiwelelani só wenyu tem que ser por Ele. ehano kala wa hiyo wo Aleluia. Aleluia.
cujo propósito dessa eleição aqui, nto otanliwa weno ni o tanliwa propósito dessa separação aqui, vanro aya omalela é proclamar as grandezas daquele que nos chamou, olaleya unuwa wa mulipo yolo daquele que ni nos tanne tirou das trevas mulipo ni kumihe we pipini para a sua maravilhosa luz. uniruhela ka weri wa waria wawe Então, sisal proclame as mulaleke grandezas do Altíssimo. unuwa wa muluku Quando você estiver nesse lugar, wakati munkalanyu ni ou poro em nava casa, no seu lugar de wala adoração, wanyinyu ni poro muntoto pelanyu ou andar, wala mwetaka proclame as mukueleke grandezas daquele que te chamou. muhimeka ituzulu pale sai Das trevas, diz diz a palavra. we pipini Tem alguém aqui que nunca pisou nesse mundo das trevas? okala ni poro nava itonko kala mwe pipini Todos nós fomos chamados otene aho ndrimu itaniwa da lama watayani para o verdadeiro lugar ni ruheliwa ka ni poro onde norela está o Senhor. bakanlewe E agora você passou a servir o Senhor. tolelo nyo mna rumela puya Verso 10, verso ya mna muloko versículo 10. Veja só o que você era, você e eu, o que éramos antes. mweheke ele nyuma arianyu kala hii Aqui está o espelho para você poder se contemplar. ntovayo kala enamo elola wira miweheke Irmão Obra, o que que diz o versículo 10? Vós, sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Aleluia! Diga glória a Deus. Glória a Deus. avuihiwe muluku A vantagem de sermos chamados pedras vivas. vanrere la ya witaniwa nluku nawona Aqui a palavra diz que vós, sim, maswani himewira nyuo que antes não eres sequer povo, kala hii kuma kala nakala erutu mas agora sois o povo de Deus. masinina novava mushovo wa muluku Agora pense comigo. mupuele ni mio Aqui a palavra diz que antes não éramos considerados povo. masuva ni himewira kala hii hiki naitaniwa mushovo Éramos o que então? na arisha eninto Incircuncisos. Mas pode não ser circuncidado, mas é pessoa, não é? É pessoa. Aqui a palavra diz que vocês que antes não eram chamados povo de Deus, nyuo kala hii mahaitaniwe mushovo amuluku agora sois povo de Deus. nina novama mushovo wa muluku Vocês que não tinham recebido a misericórdia, nyuo mahanati wakelela omori wa ikarari agora vocês já receberam. ntovanyu muhakela Uma coisa que estava a falhar antes, etui mosa ya lova kala hii porque o Senhor maana apuya ainda era antes de te dar esse nome. lelo ire hinati wova haninsinano Você era uma pedra que estava a dormir. nyuma arin luku na arupa Lá embaixo, lá vativa leo utaiwene no coração da terra, lá. muhina wetaya Você estava tapado lá sobre nyuma aruti eleliwene a terra. vativa valeo Mas o Senhor fez todos os mecanismos espirituais masapu ya ipaka miteko sotene para você hoje ser chamado povo de Deus. para wira nyuo lelo mwitani wensina Privilégio para a igreja do Senhor Jesus. tuvore era ukalekeresha hapo ya Yesu Aleluia! Nós hiyo que seríamos julgados sem misericórdia, diz a palavra. na roho pukiwa ohimori wa ikarari Mas agora você alcançou a misericórdia por meio do Senhor Jesus. masinina anova nyuma omore liwa ikarari napo ya Yesu Você alcançou a graça por meio dele. nyuma ovahiriwa mahala Por isso agora você é chamado uma pedra viva, tetu nyu lelo munitani wanyu luku com nowona todos os direitos espirituais. ni tusorerela sotene samune pa Aleluia! Você pode usufruir de todos os direitos espirituais, nyu potu ujae wa mihokoroko sotene samune pa porque o Senhor te vivificou. maana apuya ahova hani 10 Filipenses 2:14. a Filipo capítulo ya nenli Filipenses 2:14 carta ya Filipo capítulo ya nenli e 15. Versículo 14 e 15. verso mloko ni sheshe ni verso mloko ni tano Irmão Obra, vamos à leitura?
Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Aleluia. Volta para 14. Com tudo isso, a palavra ela vai nos dizer ituso tene ya masono ni himera para que nós vivamos wira ni kaleke ou vivamos sem murmurações, ni kalaka o hapa nem contentas. nakala o wana O que vai acontecer? esheni ro wira ne Você que achou essa graça de ser feito uma pedra viva. nyumo panye mahala yalo witaniwa luku no wona E se você volta a viver como vem escrito aqui, ma tikela ka kumi yele akala cheio de murmurações, mu hapaka cheio de contentas, munyakuliha naka cheio de problemas, o sare o mikachamiho que acontece então? esheni nira ne ya Olhando que no princípio a palavra diz que você é uma pedra viva. niwe haka masu wira na ni mawira niyo na maluku Eu wona mostrei 3 tipos aqui de pedras. ko himi ava maluku mararu Mostrei o carvão, ko honi ha maluku que anita na não makala resplandece. ahimpata Mostrei também uma pedra podre que a sua deixou também de resplandecer. ton luku ni tarunwe wone E também falei aqui uma pedra viva mesmo. nikihimian luku Que no quando wona você segura aqui, wakati nyumo a sua mão vai tomar a cor daquela pedra. ntata nanyu ninro kalna ekori yele Parece você ter assim segurado uma água. inkala ntoko mul barenle masi E aqui a palavra diz que fazei tudo sem murmurações, to masoni himi wira mpaka ke so nem tene o hapa contentas. nakala o hinya kuliha Significa que himi wira se nós somos pedras vivas hina arene maluku e wona ainda continuamos lelo natikela a caminhar nesse tipo de caminhada aqui, netaka mapanta yala ala nsile mpale mu o nome que o Senhor nos deu, nsina hapo ya nivan o haya elogio que essa manhã estamos a receber do Senhor, opaneli hiwa wa nakela hu hapo ya vai baixar. nro kuruwaka Ao invés de você ser uma pedra de valor, o hiya nyukala luku no wone ya pode vir ser aquela pedra que é considerada pedra da terceira qualidade. munro kala luku nenne ninkalo taiwene Olhando que as verdades de Deus, niwe haka wire ke kaya muluku lá nunca tem meias verdades. wunka konakale yowanyi E as hidwa balanças do Senhor nto ibalansa ya hapo ya sempre é 100%. kule balance nkala yo malela Aleluia! A balança do Senhor é 100%. te balansa ya hapo ya nkala yo Se Ele malela diz que você é uma pedra viva, ahimaka wira nyuma luku no na wona verdade tem que se encontrar uma vida dentro de você. hano panya ne kumi muhina wanyuo Meia vida não existe, irmãos. kanle kumi kani kanle A meia vida não existe. Existe uma vida completa, 100%. hano kale kumi yo wone Em ya nome do Senhor Yo malela. Jesus. Amém? Então, para que nós não vivamos em meia vida, para wira ni heteleke kumi yo aqui a palavra ela nos diz: masube ni himeraya temos que sair ni hana okuma nessa onda de murmurações, okuma mapantala o apa nas contentas. ni onyakulihana Temos que tirar isso do nosso meio. ni hano kumi hase ya veria riwa Versículo 15. verso ya tana muloko ni tana Versículo 15. Isso para o quê? eyo e para sheni É para que nos tornemos e para ni kale puros alipo waria e irrepreensíveis. ni hatuo ipanya ni Irmãos. wayota kala asina Significa que o carvão já é repreensível, hime wira makala porque não traz aquela clareza. mahawira kenru hawaria Aleluia! A pedra chamada carvão, luku nena nitani wa makala ela é repreensível porque não traz aquela clareza original ao kampanya ni wa waria de uma pedra viva. kala nne luku no Então, wona para que você não entre nessa onda de ser irrepreensível, to para nyuo hikela muhina mapanta yala você precisa de se cautelar, ni muhana wiwe haweha sempre se manter puro.
kula ni ku wipweha sempre se manter separado mukhalaka ovalanya das contendas, wa veriere onyakulihana separado de ovalana problemas, ni makachemiho de murmurações, como diz a palavra. wapa masumo mota himya Aleluia. Uma pedra viva luku no wona tem que saber o que significa ser grato. hano suela shenu kanlo shukurela Uma pedra viva luku no wona tem que saber o que significa se purificar hano suela himya wira para se manter uma pedra pura. wira ni kalen luku no waria Aleluia. No qual resplandeceis como grandes astros no universo. sisale munare anyuntoko maluku malu pale Nós vivendo em mundo corrompido, hiyo ni kalaka ulimwengu la wota kala e perverso. ni nona nara Nós que vivemos neste mundo cheio de ladrões, hiyo neta ulimwengu lo wata la cheio de tarau mentiras, o wata na wote cheio de falsidades, o wata lipo wiko mpela cheio de tudo que você imagina do mal. osare ituso tene munupu ela nyusota kala Aqui a palavra ela nos diz que nós neste mundo, ainda vivendo nesse mundo, maswani ni himera wira nlelo ni nrene mulaponi mu precisamos de nos manter resplandecentes. ni hana weta na ariaka Aleluia. Não é fazer o que se eu estou neste mundo. wira kato mikiri mumu Eu é que vou ser resplandecente mikin roka lo waria se o mundo está em si mesmo. ulimwengu risisa Não. nare Para que o Senhor Jesus para wira pu ya Yesu tenha o que julgar o mundo, hana upuka ulimwengu você precisa de se manter puro. nyumu hana wipweha Isso vai ser grande testemunho do Senhor Jesus. ndokhala namona mulu pale hapo ya Enquanto Yesu julga os ímpios, wakati unapuka walipo ohimutuna ele vai dizer: ndro himya estes que ficaram puros até hoje, estavam onde? ala yandre mpaka Não maiko estava alona naquele mundo que você diz que era impossível. kiaro ulimwengu yole nyumu iranyu ulimwengu le kubandlikana niwe Aleluia. É por essa razão que o Senhor, Ele te colocou neste mundo corrompido. tetwapu ya Yesu yopo ihana ulimwengu yola wota khala Aleluia. É para fazer a diferença. para nyuo ovirikana O mundo saber e ver que é possível viver neste mundo tenebroso. ulimwengu usuela ni wowe hani wire kupali Viver numa forma santa e agradável a Deus neste mundo. vaniwera ne weta ne kumi yowaria mulaponi mumo Aleluia. É possível. vaniwera ne Por isso que o Senhor te colocou neste mundo. tetwapu ya Yesu yopo ihana mulaponi mu Ele não te separou para... Não criou seu próprio mundo. au kapankela po anyu ya Esses mansi como são chamados, eu chamei eles como pedras vivas. alo kala kuike owitana Então, vou te separar do resto do mundo. Não. nema akumiha variari Você vai continuar a viver neste mundo. nyumu notikala mkalaka mulaponi mumo Vivendo com aqueles que estão corrompidos. mukalaka na ale aneta vota Com a kala mente corrompida. ni upu ela vota Ações kala corrompidos. miteko sona nara Para fazer diferença. para wira nyuo mukaleo virikana Como igreja do Senhor Jesus. tokwekeresha yapu ya Yesu Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 9. carta ya Roma capítulo muloko capítulo tana sheshi Versículo 33. verso muloko taru ni taru Romanos 9, 33. Roma capítulo tana sheshi Diz assim a palavra. Como está escrito: sisale silempwalaya eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço kinni pweha osioni nluku no kwatuliha e uma rocha de escândalo. ni nluku no virikaniha Mas aquele que nela confia masi ole onroromela nenlo jamais será envergonhado. konkalakala ulihiwa kamuru Versículo 33. Como está escrito: sisale silempwalaya eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. kinni pweha osioni nluku no pitikusha Irmãos, asini essa pedra refere-se ao Senhor Jesus. nluku nenna tapu ya Yesu Ela é pedra de tropeço para aqueles que caem. nla nluku ni morosha walipo yale amora
ao invés de ser uma pedra viva para eles, uma pedra angular para eles, o hiyo kala luku ne kumi para yena quando essas pessoas se tornam desobedientes ao Senhor Jesus, atwala hiweleleka masu hapo ya Yesu o Senhor Jesus para eles hapo ya Yesu para yena torna-se como uma pedra de tropeço. ankala ntokon luku ni morosha E aqui vem, diz que, e uma rocha de escândalo. na himawera luku ni morosha Para esse tipo de pessoa que ainda não recebeu Jesus, atuyala nlelo himakele Yesu você falar Jesus para eles fica um escândalo para eles. nyumulela maha hapo ya Yesu nkala ntoko etu Então, ikala fica uma rocha de escândalo quando você diz que Jesus é filho de Deus. nokati muhima nyira Yesu mwana muluku Quando você diz aceita Jesus. nyuma himakara mwakele Yesu E aqui o Senhor Deus diz: hapo ya muluku vani himya eu ponho então essa pedra kini pwehera na venluku nenna para os que se perdem. walipo yale anrimel Vai ser como uma pedra de tropeço para essas pessoas. inrokala ntokon luku ni morosha para lipo yala Para os mundanos também. para lipo amolumu enkuni Vai ser como uma pedra que vai escandalizar a vida deles. inrokala ntokon luku ni ruha ituse epipini E aqui a palavra diz que, mas para nós que confiamos nele, maswani himawera masi para hiyo ni para muroromela aquele que confia nessa walipo pedra, yale amroromela luku nenna nunca seremos envergonhados. kankala kala yo ni hiwa ke haya Aleluia! Você nunca será envergonhado. kamunkala kala mo ni hiwa ke haya Confie nessa pedra. muroromele luku nenna Aleluia! É escândalo e é tropeço para os que se perdem, luku ni morosha para walipo rimela para os que caem. Aquela pedra torna-se um tropeço para eles. walipo yala mora nini kala luku Mas ni você que morosha está dentro da vida de Deus, masinyuwa murimu hinamu ya kumi ya essa muluku pedra para você, luku la para nyuwo confiando nela, você nunca será envergonhado, diz a muroromela palavra. kanena nyu kamunkala kala mulihiwa kamuru Dá para confiar nessa pedra. vani rerele ororomela luku nenna Aleluia! Diz para seu irmão, dá para confiar nessa pedra. mulele muninyu vani rerele ororomela luku nenna Aleluia! Aleluia, Jesus. Vamos no Antigo Testamento agora. Vamos ver as promessas. Isaías 61, versículo 6. Isaías 61, versículo 6. Irmão Obra. Sim? Contudo, sereis chamados sacerdotes de Yahweh, ministro do nosso Deus. Alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Aleluia. 7. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada. de Aleluia. honra. A seguir. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, brandareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Aleluia. Isso diz o Senhor, apuya tem himyaya Yahweh, apuya o yawe nosso Deus. mulukwa Volta para o versículo 6. Contudo, sisale vós sereis chamados sacerdotes de Yahweh. munroa witaniwa ka ashikukula a yawe Em 1 de Pedro diz que nós somos ou fomos feitos pedras vivas to livro ya Petro ni himewera hiyo ni pakiwento para oferecermos sacrifícios wera ni baheke mukuto ao nosso Deus. ni mbahaka mulukwa E aqui nessa profecia, to maswala va himaya Isaías diz:
sai eu nihimio Com tudo isso, ni seia vós sereis chamados sacerdotes de Yahweh. munro witaniwa ka mukukula ayawe Vocês serão ministros do nosso Deus. munro kala lipo orumela amuluku Então, diz assim a palavra de novo. masona himeto Alimentar-vos-ei das riquezas das nações. ni mihokoroko samulupu Essa é a boa promessa. ntola natiri orera Eu vou vos alimentar das riquezas das nações. kini mojihani ni mihokoroko samulaponi E a vez de suceder-lhes na sua glória. ni munoro pia wewariani Irmãos, asina só nós seremos alimentados ninroji hiwa pahi com essas riquezas ni muhaku que yola estão nas nações, ekanle se mashoboni nós aceitarmos hiyo ne mereria sermos sacerdotes okala do nosso shikukula Deus. amuluku wangu Aleluia. Se você aceitar ser chamado e Mwemerera exercer ruwita esse niwa. papel no bara muteko sacerdotal, yola mukukula se você exercer esse papel sacerdotal, mavara muteko yola mukukula só assim você será chamado sacerdote de sisa Yahweh, munro wanyu itaniwa ka mukukula ayawe com a promessa ni natiri de receber essas bênçãos e essas owakala riquezas mareli hala das nações. mashovo O que as nações têm ele mashovo manchener naya é para você. tiawinyu Diz para seu irmão, é para você. molele muninyu tiawinyu Aleluia. É para você. tiawinyu Mas existe uma condição. masiokala emutwe Para musa isso chegar nas suas mãos, parelo pia matata ni mwanyu você precisa nyu muhana de aceitar wemereria ser chamado e uitaniwa exercer ni ovara o papel sacerdotal. muteko wa mukukula Aleluia. Andar como sacerdote. weta ntoko mukukula Aleluia. Não sacerdote aqui, ohia mukukula mumu lá fora, otau pedras mortas. okala nluku nokwa Amém? Se a palavra diz que você é uma pedra viva, masuya ahimaka ira nyuma nluku nowona não deixa nenhum espaço. muhihierere nakala okati A mesma palavra, ela não deixa nenhum espaço ken hierere nakala okati vakani que você pode aceitar viver um pouco ou meio apagado. wiwera nyuwo poti wetela vakani Por quê? Porque a palavra diz que você é uma pedra viva. mahawira masua ahimya wira nyuma nluku Você tem nowona vida. nyuma okala ne 10 Aleluia. Versículo 7. verso ya tano pili Em lugar da vergonha ni puro wa ulihiwa wanyu muru que tens sofrido, mumbira anyu em lugar da vergonha que vocês sofrem, que você Ni e eu puro- sofremos, ni puro wovehiwa mumbehiwa anyu aqui vem a promessa. muninoro anatiri Terei porção dobrada de honra. munotitimihiwa ibara vaili Aleluia. Em lugar da vergonha. okumi hava ulihiwa muru Talvez alguém te chamou isso. Você está a fazer o que lá? potu kala we muhitani wanyu munira ni wu E aqui a palavra traz a resposta. ntomasuba enakula Em lugar de tudo que você está a sofrer, puro wa wakati wote ni muha wanyu eu te darei a porção dobrada, kinimo vahani kwa hava ili diz o Senhor. apuya anihimi Em lugar de tudo que você sofre na ni vida, puro wa ituzo tene muha wanyu wo em lugar de tudo que eles te falam, puro wa ituzo tene mulabuleli wanyu eu te darei a porção dobrada kinimo vahani kwa hapi ili de honra. wotitimihiwa Alguém gostaria de ser desonrado aqui? okala mu aro musibela ohititimihiwa Alguém okala mumu que gostaria de sentar num lugar assim desonrado? okala Continuar a ni puro honra. bahintitimihiwa Quem gostaria de ser honrado aqui? ompavelo titimihiwa tani Aceite ser sacerdote do Deus. vivo. mwemerero kala mukukula muluku Ele vai te promover para um lugar de honra. onimoro hani ni puro notitimihiwa E não só te colocar no lugar de honra sem comer nada. konopo hani ni puro notitimihiwa Aí a palavra ela é completa. lelo masu hani malelihiwa Vou te dar a porção dobrada. kinimo vahani kwa hapi ili Aleluia. Aceite somente ser
sacerdote de Deus vivo. mwemerere pa kala mukukula amuluku Caminhe na santidade. mwetaka mapuro owaria Aceite ser uma pedra viva. mwemerero kala nluku no owaria Em lugar disso, mapuro ayao a recompensa disso, yova heriwa a palavra diz que vai te dar masoni mewere uma porção dobrada ikwaha pili e lugar de honra. ni puro no wari no, Isso no é aonde? eyo tio Na vinda do Senhor. okati andro ayapuya Quando é que você vai ter esse lugar privilegiado de honra? munro kala silini ni puro Quando morrer. makwavale Não. nare A palavra diz, masoni himya o Senhor Jesus disse, apuya yesu ahimya e a vida eterna é esta. ekumi yo himalatila A vida eterna está no presente. ekumi yo himala eri Não está no passado, não. kahia kala inare Aleluia. Jesus disse em João Jesus 17, Cristo, himya. a vida eterna é esta. ekumi yo himalatila Dois pontos. Que conheçam esueliwe o Senhor Jesus apuya yesu como aquele que foi enviado. mtoko yole aromeiliwe Aleluia. Então, aqui também nessas promessas, mtova masuya ala himya irmãos, não é quando você morrer. kahima kwavale Quando você morrer, não há honra. makwavale ko kanlo titimihiwa Essa honra precisa de ser vista pelo mundo aqui. otitimihiwa wenu hano kala yowone ya Aleluia. nolumwenku Você não vai morrer, não vai receber lá onde você vai. nyuka munakela umunro wanyu Lá onde você vai, o mundo não vai ter como te ver você. olumwenku la konro Privilegiado. wehani Porque o mundo já foi preparado o lugar dele onde vai estar lá. mano olumwenku rehererwa puro Fora do seu lugar. wovikana ni mpuro ni Então, muro wanyu kala essa porção dobrada de honra aqui mapanta ya lova hiwa vaili é agora. Diz para seu irmão. tiwanina no mulele munni É tuwanina agora. tiwanina no É agora. tiwanina no Aleluia. Amém. Brandareis de júbilo muno kuwela mahoteli wa em mulima vossa vergonha. Em vossa herança, desculpa. weri wova hiwa wanyu Porquanto recebereis porção dupla munro akela kwa hava ili em sua terra. wetayanyu Nesta terra, lá nos céus não existe terra. ela panyu yela Aleluia. kanle lapo Deus criou esta terra para você pisar, uluku mpaka tayela wa levantar nyumya a sua keleke casa. no teke mpanyu Lá não. unare Aleluia. Então, em sua terra, mutayani manyu você vai receber a porção dupla, munima akela kwa porção habi dobrada. ovahiwa vaili Aquele coro que nós já cantamos aqui, costumamos siponene cantar. nipa Ele dá tudo, hein? umvaha Dobro. vaili Família, dobro, musi dobro. vaili Dinheiro, musuruku dobro, dobro. vaili Não desanime. muhilla se Então, se ele dá em dobro, por que eu não tenho? mtovo mvaha Não. vaili miki Creia nessa palavra mukupali masuya ala e continue e aceite você ser uma pedra viva. mutikele ni mwemere kawitaniwa nluku nowona Deus não é homem para que minta, diz a palavra. muluku kahemu tun parawiwo oteke Aleluia. Deus não é homem para que fale e diga, eu falei só para... muluku kahemu tu Desanimar. nira no labula kira kalabule leo Se ele diz que vou vos dar uma porção dobrada de honra, o ahimene ira kama essa bahani kwa porção está aqui hapili na igreja. uvahiwa wele wa Está no seu meio. eriva riari wanyu Aleluia. Se ele diz, brandarei de Amém. júbilo em vossa herança, wira muno kuwela no hoteli wa murima porquanto wa hao recebereis vahiwa wanyu. porção dupla Maana em muno sua vahiwa terra. kwa hapili wetayanyu Terás alegria, alegria eterna. muno teliwa murima mahiku otene Irmãos, só pelo simples fato de você ser chamado pedra viva, mahao itaniwa nluku nowona você tem tudo que ali vem escrito. nyuma okali na sotene ye silempwele Aleluia. Você tem tudo que ali vem mencionado. nyuma okali na sotene silempwele ni pronne Você tem alegria nyuma okali na eterna. teliwa murima wohimala Uma coisa, irmãos, tuimo sanchi existem muitos ricos, akala twancheno tachiri muitos ricos mesmo, alipo tanchiri mas que ancheni não conhecem o que significa alegria eterna. masahinsuela erioteliwa murima mahiku Se otene alegra com o pouco que você tem. muteliwa murima ni vakani Porque o murinanyu pouco que você tem, ele é
acompanhado, conduzido com a alegria Bakani eterna. murnanyu, muni eni tarihiwa ni hoteli wa murima wa A Himala. alegria do mundo Hoteli wa murima wa ulimwenguni é quando a mesa tem pão. wakati oje Mas a alegria que Deus concede às suas pedras vivas, Mto hoteli wa muruku Ela é eterna. Tuo Himala. aleluia! Amen. O pouco na mesa é glórias a Deus. Bakani wa mesa tu hoteli wa murima. Aleluia! Vós sois pedras vivas. Nyuo mamaluku owona. Aleluia! Nós somos pedras vivas. Hiyo na maluku owona. Não há nada mesmo que vai nos afligir. Kiavo enro ni tripi hamurima. Porque a Bíblia traz tantas promessas a nosso respeito. Mana maswani ruhanatiri mamchene mahawa hiyo. Eu vou vos colocar no lugar de honra. Kinimo apo hani mapuro titimihiwa. Não é só uma honra. Kahiu titimiho mo hapa A ahi. palavra diz dupla honra. Maswani himewera muro titimiho kwa hava ili. Dupla honra. Basulu. É o que o Senhor tem para você. Apu ya terna ya para nyuo. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar por aqui. Kipelo male lavava. Coloque-se de pé. Venye mwemele. Passe pouco tempo adorando o seu Deus. Virokati vakani mwatotopela ka apu ya muluku wanyu. Aquele que te deu uma porção dobrada. Ale yovanheni ivara vaili. Ele te fez você como uma pedra viva. Ohopa kani ntokon luku no waria. Por ser uma pedra viva, te fez você sua morada espiritual. Ohopa kani nyuo etoko ao ya munepan. Para oferecer sacrifícios Para wimba heke mukuto. a Ele mesmo. Waiyo wopa. Os sacrifícios que você vai oferecer agora Mukuto munro wanyu vahanina. não é para você. Kahi para nyuo. É para aquele que te fez você ser pedra viva. É para ole opankenu kalan luku É no para wona. aquele que te acendeu. É para ole opatiheni. É para aquele que te separou. É para ole ovalaniheni. Aleluia. Se você compreender isso, Nyuma iwale no ratene seyo. você não vai andar a ser manipulado. Nyuka muntikela tokala mutu wo. Verdadeiramente você vai descobrir que eu sou uma pedra viva. Neke kanyu munrosu wela wira mikan luku no Feito wona. para levar meus sacrifícios Ipakiwe wira kikushemu kutwaka. na presença de Deus. Weriwa muluku. Levante suas mãos. Venshe matatanyu. Aleluia. Apareça uma adoração na sua boca. Rwe utotopela wayano ni wanyu. Te adoramos, Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício. E caia fogo
Mostra pra esse povo que a Deus é na pula e caia fogo, e caia fogo, e caia fogo do céu. Pra este povo que a Deus é na pula, caia fogo do céu, queima este altar. Que a Deus mostra pra este povo que a Deus mostra pra este povo que a Deus é na pula. Mostra pra este povo que a Deus é na pula. Na Shekinah, na minha vida há um Deus, há um Deus, há um e caia fogo. Mostra pra este povo e caia fogo dos céus e queima este altar. Mostra pra este povo e caia fogo dos céus. Ele queime tudo aquilo que impede você adorar ao Senhor. mtoto pele apuya wakati ula Convide o fogo do Deus. mwitane moro wa muluku Aquilo que impede você ser uma pedra viva. ele nkoti hawira nyumu kalen luku naona Agora é para você e Ele. Se você não o convidar, Ele não vai invadir nyuma nimwitane kombolowa o seu interior. apuya Clame a Ele. mwitane Mais uma vez, clame a Ele. makuele E caia fogo dos céus, e caia fogo dos céus, queima este altar e mostra que a Deus, caia fogo, queima este altar. Senhor, é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Você se lembra a primeira ordenança? Igreja? Alguém esteve aqui no início?
Quem esteve aqui no início pode testemunhar. Qual foi? Batismo nas águas. Esta igreja, graças a Deus, ikereshela mahala muluku temos testemunhado o cumprimento dessas duas ordenanças. nini weha soru mai apili Na semana passada nós tivemos aqui o batismo. sumana ele venre naika nabo patisiwa Hoje fomos abençoados também com mais um batismo nas águas. olelo nave apatisiwa trakina Mas a segunda ordenança, que é o que vamos falar agora, to yanen linro aho himyava é a ceia do Senhor. seya abuya Vamos começar abrindo aí as nossas Bíblias nimchukule puku ahu no livro de João, capítulo 6, livro ya Yohani capítulo ya tanamosa a partir do versículo 53 kume versu mloko tanu ni taru até o 59. mpaka mloko tanu ni tanna sheshe Esta primeira fase da pregação é para toda a igreja. tompantola orla le ato ekeresha yoten Preste muita atenção. muiwe ratene Verso 53. Eu vou ler a minha versão. Você pode ler a sua ou seguir no ecrã. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é o quê? Vamos repetir, essa parte é muito importante você entender, porque o próprio Jesus reiterou: porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Continuando. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse, o Senhor Jesus disse, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Amém, igreja? Amados, aqui o próprio Senhor Jesus, hapo ya Yesu mansa yava quando ele pregou esta palavra, não era só para os discípulos, ele estava ainda junto de uma multidão. wakati alavulawe maswala ka kanle na rume yawe pahi Estavam lá também os fariseus, ya hikala u afarisi mas também estavam lá os discípulos. na ve hikala u arume Foi aí que ele anunciou que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esta mensagem, amados, escandalizou a muitos, porque muitos não entendiam como é possível nós comermos o corpo, a carne deste homem e vivermos. Aqui nos está a repisar, amados, que Jesus é o caminho, a ressurreição e a vida. Quando ele diz que
quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. ahimaka wero nro kura eruto aka ne ure pome aka O Senhor nro Jesus kane está kumio imala. o Senhor Jesus está nos a dizer claramente que se nós não estamos em Cristo, Yesu nini himero ira Se na você- ahikale bamusani se Kristu. você não recebe Cristo na sua vida Yuma ahima kele Kristu we kumini para wanyu. ser o seu único Senhor e Salvador, Wiro kale mopoli anyu ni mweni anyu. se você não renuncia à vida de pecado que Yuma ahiko teke kumi ya itampi. você está condenado à morte. Nyuwo muni taneli wa wokwani. Por isso que eu disse no início que esta pregação inicial, na primeira parte, é para toda a igreja. Totetu kihimaka wera yo mpanta yo pakera te wekeresha. Porque eu sei que há alguns irmãos que estão aqui que ainda não convidaram Jesus para suas vidas. Mana kosuela wera akala sinna nati umwitana Yesu pare kumi haya. Tem alguns irmãos que ainda têm dúvida disso. Akala akina kunlelo anhovere. Que o Espírito Santo toque a você, se ainda você não convidou Jesus para a sua vida. Munepa awela okwanye ni Para ser o seu único Senhor e Salvador. Wira o kale mopoli anyu ni mweni anyu. Que você não faça o que fizeram aquela multidão que muitos abandonaram Jesus. Muhipake ele antene vandra ni Porque porone. ficaram escandalizados, não entenderam a verdadeira mensagem que Jesus estava lhes transmitindo. Kaiwalo ratene masu Yesu ahimiawe kumasa muhia Yesu. Todo aquele que se diz que é cristão Oteno lo himia wira mukristu. deve viver esta segunda ordenança na sua vida, Hana weta la seya soruma yanendi we kumini wawe. porque Jesus disse: "Fazei isso em memória de mim, Yesu himia wira mpakeka seya mukupuelaka. até a consumação dos tempos." Mpaka mahiku wa malela ya. Porque este ato de você participar na ceia Mahawira muteko la munire la nyumpanta wa seya. tem uma forte mensagem para a igreja do Senhor. Yo kala yo himia yulu pale wekeresha A wapi. primeira mensagem é que ela nos leva ao passado. Yo himia yo pachera niroha wakati wa kala hii. Cada vez que eu e você participamos na ceia do Senhor, Kula wakati hii nire la mpanta wa seya apia. é muito importante eu e você nos lembrarmos Tuvorera vanchene upuela. do sofrimento, Wo hawani do sacrifício da cruz, mukuto ansala pani. do preço pago pelo Ekisafo Senhor Jesus para nos ekisafo elimvale na pra redimir Yesu. dos nossos pecados, Para wira ni levele liu itampisamu. para nos dar uma segunda chance de nos reconciliarmos com o Pai. Para unitane kwa haya nen liwira ni kaleva mosana atiti. Por mais que a crucificação foi feita 2000 anos atrás, Hata ukome liyo kanlene yaka sincheno tuli. os benefícios desse sacrifício nós Mas- vivemos hoje e viveremos sempre. Mareli ho wa mukuto yole oni ni kalia sana olelo. Precisamos nos Para- lembrar que não foi de graça. Ni hano suela wira ki akanle ya mahala. Você não pagou nada para ser salvo. Yuka muliveni retu wira maopoe. Houve a vida do próprio Filho de Deus que foi sacrificado naquele dia. Wa hikala ekumi ya mwana muluku wa pakiwe mukuto ni kunne. Como diz a Bíblia, Sisa lepuku himiawe. Jesus morreu. Yesu ahikwa. E ela, como se não bastasse que a morte já é morte, Mto kwa diz sisa le e wakuiawe. morte de cruz. Okwa wansala pani. Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho de Cristo é Cristo morto e ressuscitado por eu e por você. Ini hano suela wira olale wa Kristu. Kristu kwanu uhumu wa mahawa hiyo. Por isso é que o próprio Senhor Jesus, antes de se entregar, participou da última ceia com os discípulos. Tetu hapo ya Yesu ahinati uiva herira ya hile seya yoki seria. Aí já não foi com a população. Mtokuvale kwa kale na tu tene. Aí Jesus escolheu os seus discípulos, Yesu ahatanla arume yawe. que são vocês Arinyuo. e somos nós todos. Kanle hiyo tene ahu. O que quer dizer que é uma ordenança. Todos Ihina wira nós, kiyoru mwa o tene ahu. num ato solene, participarmos na ceia do Senhor. Mpanta mbamosa ota kahana wira la mpanta wa seya. Nós não podemos vir de ânimo leve Nihikaleke orwa sisale. participar na ceia do Senhor. Orwa wa seya wapia. É um ato solene
mas ao mesmo tempo é um ato de celebração. muteko o panela utitimihiwa ni De vitória. ruha uteli ya murima Porque a mensagem presente que nos traz maana yohima ya nina no nuru é que helaya apesar deles se entregar na cruz, ele ressuscitou. sisa la ibaherendrao kwa meke manyu o hihimua A tumba está vazia. mto mahia A kakale cruz wetu está vazia. mweke manyu kakale wetu Nós precisamos entender que ele vive. ni hano suela wira owo o kala Ele subiu aos céus o wela wirimu e nos foi preparar a nossa morada. ni orongo erehereria mapuru ahu Aí vem a mensagem futura. enarwanto yohima ya Cada yomelo vez que você participa na ceia do Senhor, wakati munira la nyumpanta wasea hapo ya você tem que imaginar o que vai ser lá na Nova Jerusalém. nyimuhana upuele nroa wira ne Yerusalema musia Nós estaremos todos sentados junto com o próprio Senhor Jesus, ni nroa kala bamosa na hapo ya Yesu nos servindo, ni vahaka cheio de alegria, cheio de amor, cheio de compaixão. hoteli wa murima unchene ni o Por isso é que esta igreja, na sabedoria da liderança, fez questão de que um momento como este que celebramos uma vez por mês, mtotetu hini njao kwa hemo hawa kula mweri a igreja celebra em comunhão com todas as suas congregações. tukeresheni kala wamosa ni mapanto otene nera la Porque mpanta este é wa um momento kutokumana também yola. de comunhão da igreja. ihimya watana wamosa wekeresha Amém? Agora, meu amado, mto asina só participa nesta comunhão nira la mpanta watana wenno aquele que em primeiro lugar já confessou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, olo mwakhele Yesu ntoko mopolani kuya e aquele que já desceu nas águas, já Nole. foi batizado opatisiwe no batismo das águas. opatisiwa wa mazi Amém? É importante neste momento que nós vamos sentar na mesa do Senhor, tuorera wakati ula ni nroa hukala wamesa wapuya nós refletirmos daquilo que é a nossa vida em Cristo. hiyo upuela ekumyahu nirinahu wa Kristo Jesus não quer fazer a acepção de ninguém. Kristo kompavela watanla atu Todos aqueles que se chamam pelo seu nome, ala nita ni que são wamasina filhos de nawe Deus. akalashana muluku Mas é muito importante você, para estar sentado na mesa com o Senhor, totivote pashorera wira nyumkaleva mesa wapuya a Bíblia diz que não há um justo sequer. buku nime wira kukanle mosa oloka É importante que eu e você reflitamos totivorera wira hiyo ni upueleke da nossa vida ekumyahu e peçamos perdão de todos os nossos pecados. nivekeleke oswami hiyo waitampisa husotene Aquele que sabe que está em pecado, olo nsuela wira orimu A Bíblia diz orimu que- tampini que não pode cear se não se arrepender dos seus pecados. topuku nime wira ohiyesea Porque- tutumwe waitampisa we Porque em 1 Coríntios mahawira ili karta yo pachara ya Korinto diz que todo aquele que comer do pão olo nrokura ipao e beber do cálice do Senhor indignamente no ure kali siapu ya ohipanele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. anropo keliwa erutu ne Mas a pomea frente apia. ainda diz que por causa disso muitos estão fracos e enfermos Tomahawi entre se vós ya anchene aholoa na niwereiwa e mweli wanyu muitos dormem. na anchene ahokwa Então este é um momento solene, mas é um momento de celebração. olo kati ore opanelela titimiho ni nave wakati wote liwa Quando- murima Estivermos para tomar os elementos da ceia, que é o pão wakati ni nroahu omulya seya ripao e o sangue, Ne representado pelo fruto da uva, enru enoni heriwa ni muhokoroko wa você uba precisa fazer uma reflexão séria. ni muhana upuela oratene O Espírito Santo vai te dizer se você está apto para cear
sentar com o Senhor. to munepa welo ni mo himerani wa kalawira mo bwanelela o Mas uria repito, kala wa masana a Bíblia também diz em 1 João 1,19, to buku na 1,9, himawira livro ya Yohana todo aquele que confessar os seus pecados ao Senhor, o teno lo rolo ko haitambisa Ele é weri fiel e wapya justo para perdoar e purificar. o ni wera o levelelani tambisa ni wo rapihani Todo aquele que se arrepender dos seus pecados, o lo ro verdadeiramente, tua wa itambisa we o Senhor o purifica e o perdoa com seu próprio sangue. apuya anno levelelani ni onno rapihani ne pomya Então vou pedir aos irmãos nima vekela asinna que já desceram nas águas, apatisiwe já confessaram ao Senhor Jesus, que Ah, são logo antes de elegíveis na para tomar a ceia, para que se posicionem de pé. ampavela o uria seya wira embele Vou pedir também aos obreiros para se aproximarem aqui à mesa. Vamos orar, abençoar. nima vekela asinna na Esta veala mesa. mesa Os outros podem permanecer sentados. akina kupoti wire kalante Estenda as suas mãos para estas matatanyo mesas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de cumprir a sua ordenança e sentar na mesa do Senhor, Pai. Nós declaramos, Pai, o sangue do Cordeiro sobre cada elemento desta mesa, que é o pão que simboliza o seu corpo partido, moído, e o fruto da uva que simboliza o teu sangue, sangue da nova aliança, que nos lava, que nos purifica, Senhor. Nós declaramos, Senhor, todos os benefícios deste pão e deste sangue, Pai, para todos aqueles que tomarem dele, Senhor. Te pedimos desde já perdão pelos nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos distribuindo. Você recebe e aguarda. Não tome dele ainda. makela vale mulipelele muyenlelo Enquanto temos um louvor, ni wakanzibo Glória ao Cordeiro que idealize foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. a morte e a ressurreição do Senhor. mupwelele ka okwano humu wapu ya Yesu Ressuscitou. Confesse os seus pecados. ulokonheke itampisanyo Glória ao Cordeiro que foi morto. Peça perdão dos seus pecados. Cordeiro vekelele